Olá, meu nome é Luciana e vim aqui hoje com mais uma dica de pintura. Na aula de hoje a gente vai continuar com alguns testes com a tinta Talento. Aqui eu já fiz uma separação das cores que vem, tá? E uma das coisas que eu pude notar é que algumas das cores que vem na caixinha precisam ser repassadas para que a tonalidade adquirida fique com bastante pigmentação. Por exemplo, essa cor aqui, ó, a penúltima, né, que é o amarelo ocre, ela tem um aspecto de guache quando você repassa a tinta. Já a terceira, de baixo para cima, esse marrom, né, quando você passa, ele parece que tem bastante saturação, que o pigmento é bem forte, mas assim que seca, ele clareia muito, fica bem esbranquiçado. Eu vou fazer um teste aqui com ele para vocês verem, eu vou repassar a tinta para vocês verem. Então esse aqui é o marrom da Talento, tá? Eu vou colocar um pouquinho no pincel, vou molhar meu pincel aqui na água, sempre com água bem limpa, quando colocar o pincel dentro do tubo, tá? Vamos fazer aqui uma experiência. Olha, eu vou aplicar só até a metade, para vocês verem a cor que o marrom, assim que sai do tubo, ele adquire. Essa é a tonalidade assim que você tira a tinta do tubo. Mas assim que seca, ela obtém uma espécie de saturação baixa, né? E ficar repassando as tintas, ela acaba ficando com esse aspecto de guache, sabe? Ela não dilui bem, porque você acaba carregando bastante o pincel com a tinta. E aí a textura final, o aspecto final, fica um aspecto de guache. Tá? A gente vai esperar secar, depois eu mostro para vocês como que clareia a cor. O ciclo cromático feito com as tintas Talento na aula passada, é possível perceber como o tom de verde clareou. E olha que eu repassei, depois da aula, eu repassei a tinta várias e várias vezes. Então essa aqui, que seria o primário, que a gente utilizou, né, que é o azul da Prussian. Esse outro aqui, que é o vermelho, que a gente utilizou também, repassei várias vezes. O amarelo, também a textura dele, ficou até com uns grãozinhos. No vídeo eu acho que não vai dar para perceber, mas ficou até com os grãozinhos em cima aqui, quando a gente passa o dedo, dá para ver a textura desses grãos. Então ele vai se desprendendo. Aqui no verde, por exemplo, então tem vários grãos, sabe? Aqui em cima do verde. Bem, então eu coloquei aqui nesse papelzinho as cores que foram utilizadas, né, da tinta Talento. E coloquei aqui esse primeiro teste, né? É bom sempre escrever qual tinta você está usando para você não confundir os círculos cromáticos. Então é sempre bom colocar as cores, se tiver os pigmentos, coloque os pigmentos, porque a importância de uma tinta ser monopigmentada, ter apenas um pigmento, é que ao final da mistura a gente sabe exatamente o que vai dar. Então a gente sabe que vai dar um laranja, no caso aqui deu um rosa, então quer dizer que existem mais pigmentos na tinta do que a gente esperava, ok? E antes de adquirir suas tintas, é importante você ver as recomendações de quem pinta, quem tem o costume de trabalhar com determinada tinta. É importante verificar isso, porque às vezes você adquire um produto que depois não te satisfaz muito. Eu adquiri essas tintas Talento para fazer alguns testes, e nesses testes eu acrescentei em algumas cores esse médium da White Nights. Ao acrescentar esse médium, eu pude verificar que o brilho
da tinta alterou. Então aqui tá bem opaco, onde não foi colocado o médium, tá bem seco, esfarelando, ok? E aonde eu acrescentei o médium, a tinta já tá seca, só que ela ainda possui um brilho. Aqui também, ó, eu coloquei o médium, vendo? Então, as três aqui de cima não foram acrescentadas o médio da White Nights. Já essas duas aqui laterais, onde eu estou com o dedo, você vê que o brilho altera, a composição da tinta melhora, ela desliza melhor no papel e não dá esse aspecto de guache, ok? Então, assim, essas tintas aqui na caixa fala que não pode ser vendido separadamente, ok? Só que eu já vi na internet dessas tintas avulso, ok? E nesse teste de hoje eu quero alterar as cores primárias, mas de acordo com o que vem aqui na caixinha, eu só tenho um vermelho, eu não tenho magenta que eu possa alterar. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar o amarelo. Em vez de usar o amarelo limão, eu vou usar esse amarelo. E em vez de usar o azul da Prússia, eu vou usar o azul cobalto, para ver se o ciclo melhora, se o resultado fica melhor trocando os primários, ok? Porque como eu não sei os pigmentos que vêm, eu não sei se a tinta é pura, se só tem um pigmento, então só fazendo o teste mesmo para a gente saber. Então sempre que você adquirir sua tinta, caso você adquira as unidades, uma por uma, eu aconselho que você faça o teste primeiro com as primárias, caso venha, né, caso a marca da tinta tenha o magenta, dê preferência para a compra do magenta em vez do vermelho, dê preferência para a compra do amarelo limão, tá? Mas isso tudo o resultado só é melhor caso a tinta tenha transparência e um único pigmento. Do contrário, o resultado pode ser bem diferente do esperado, ok? Então eu peguei para fazer o teste o amarelo em vez do amarelo limão, o azul cobalto e o vermelho, porque eu não tenho outra opção, ok? E a gente vai fazer o ciclo cromático da mesma forma que a gente fez na aula passada, só que eu vou passar o vídeo rapidinho, tá? Então, pessoal, terminei aqui o ciclo cromático. As duas são da tinta Talento, só que aqui eu tenho o amarelo limão e aqui eu tenho o amarelo da tinta Talento. Aqui eu usei o vermelho, aqui também usei o vermelho porque não tinha outra opção na posição 4. Já na posição 8, desse lado de cá eu usei o azul da Prússia e do lado de cá eu usei o azul cobalto. Pode ver que eu consegui atingir as tonalidades de verde que eu precisava. As tonalidades de roxo também ficaram bem diferentes. E o laranja, que do lado de cá na posição 3 ficou rosa. Já aqui, trocando o amarelo, ficou laranja, que era o que eu esperava, ok? Então, você pode perceber que se você alterar suas cores primárias, você pode fazer círculos cromáticos com diversas cores de tintas. Se você não tiver o magenta, você pode usar o vermelho. Se você não tiver o amarelo limão, você pode usar outro amarelo. E a mesma coisa para o azul.
Então é possível perceber que mudando duas primárias, mantendo apenas o vermelho, eu consegui atingir cores diferenciadas do que eu tinha atingido no primeiro teste, ok? Então eu vou ficando por aqui. Façam seus testes, né, com suas tintas assim que vocês adquirirem. É bom também fazer o teste para saber quais as tintas, né, quais os pigmentos, quais as tonalidades você tem dentro da caixinha, dentro do seu conjunto, né? Aqui eu coloquei o marrom, ele já está quase chegando na tonalidade opaca, né? Que é um tom mais pastel. Então assim, eu pude perceber que com essas primárias aqui, que é o amarelo, limão, vermelho e azul da Prússia, os tons, as tonalidades e as cores obtidas são mais pastéis. Já com o amarelo, o vermelho e o azul cobalto, eu consigo atingir outras cores e outras tonalidades, ok? Algumas estão um pouquinho manchadas porque eu passei assim meio rápido, mas no mais eu gostei bastante desse teste, ok? Então eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu trago novidades. Obrigada!